E aí, tudo bem? Bem-vindo à nossa 22ª aula, Diagramas de Fase. Hoje a gente vai ver vários problemas, várias questões envolvendo esse diagrama, que é um gráfico aí bem legal, que vai explicar bastante coisa pra gente. E a primeira questão que a gente vai ver é essa aqui. É entender qual a diferença entre alimentos desidratados e liofilizados. Não sei se você já comeu algum deles, mas eles têm gostos diferentes porque eles são preparados por processos diferentes. A gente vai trabalhar várias questões bem legais na aula. Essa daqui é só uma delas. Aqui está o roteirinho para a gente entender qual que vai ser o caminho dos pontos aí que a gente vai trabalhar. Vão ser 9 pontos. O primeiro é relembrar rapidamente aí as mudanças de fase, relação com pressão que a gente já viu. O segundo vai ser conhecer o diagrama de fases, um primeiro olhar, entender onde que estão os estados físicos, o que é pressão e temperatura, entender esse diagrama. A segunda parte é entender aonde ocorrem as transições de fase no diagrama. A quarta parte é ver a sublimação em temperatura ambiente. A quinta é entender a diferença entre o diagrama de fases da água e de substâncias genéricas. A água tem um comportamento anômalo que a gente já falou, mas a gente vai ver isso no diagrama. A sexta parte é entender que esse comportamento anômalo da água vai permitir a fusão da água por pressão, mas a gente tem que ver isso no diagrama e entender bem. A sétima parte é ver no diagrama de fases aquilo que a gente viu na aula anterior das curvas de aquecimento, a relação da pressão com a temperatura de ebulição. A oitava, responder essa questão da aula, que é a diferença entre desidratar e liofilizar, que é uma questão que aparece aí de vez em quando nos vestibulares, o VEST, o NESP, tudo bem? E por fim, entender a diferença entre gás e vapor, trabalhando o conceito do ponto crítico que vai estar presente no diagrama de fases. Então, esse é o nosso roteirinho. Vamos lá? Certo, pessoal, bem rápido aqui a gente vai relembrar as mudanças de fase. Então, a gente já viu fusão, as vaporizações, né, lenta, rápida e muito rápida, a sublimação, que é a passagem do sólido para o gás, a ressublimação. Então, a gente já viu as mudanças de fase, tudo bem? E a gente viu também como as mudanças de estado físico estão relacionadas com absorção ou liberação de energia, ou seja, do sólido para o líquido, para o gasoso, ocorrendo o aquecimento, a absorção de calor, que a gente classificou como processo endotérmico, né, que absorve calor. A gente viu as moléculas no nível atômico molecular aqui nessa representação fora de escala, no sólido mais próximo, mais agregado, com menor energia cinética, e no gás mais afastadas, com maior energia cinética, com essa agitação toda aqui. Então, isso aqui é só uma recapitulação rápida aí. A gente viu a relação da diminuição de pressão saindo do sólido para o líquido para o gás e com o aumento de pressão saindo do gás para o sólido. Mas isso, né, a gente viu com a água sendo uma exceção. Tudo bem? Então agora, pessoal, a gente vai entender como que é esse diagrama, uma visão inicial aqui. A gente vai colocar esses 3 estados físicos num diagrama de pressão, aqui que eu coloquei em atmosfera, mas pode ser outra unidade, por temperatura no eixo X, aqui embaixo, tudo bem? Então vamos visualizar ele aqui. A gente tem 3 regiões, uma para sólido, outra para líquido, outra para gás. As regiões, pessoal, como que a gente tem que visualizar? Qualquer conjunto de valores que caia nessa região vai me dizer que a substância ali está no estado sólido. Então, essa é a nossa visão aí inicial. Então, se eu pegar um valor de temperatura e de pressão, eu vou achar o estado físico. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, a gente tem sólido em toda essa área, líquido nessa área aqui e gasoso, vapor, a gente vai diferenciar depois, e vapor nessa área vermelha aqui embaixo. Então, se eu pegar um conjunto de um valor de pressão, um valor de temperatura, ou seja, nesse ponto aqui, qual o estado físico da substância? Sólido. E se eu tiver nesse ponto aqui, ou seja, uma pressão um pouco menor, só que a temperatura é muito maior, qual o estado físico? Vapor.
E se eu tiver nesse ponto aqui? Ah, se eu tiver agora com uma pressão maior, uma temperatura menor, mas nesse ponto aqui, eu vou estar num equilíbrio de fases, que a gente vai entender melhor, que é quando eu tenho o sólido indo para o gás e o gás indo para o líquido, coexistindo nesse valor de temperatura e nesse valor de pressão, tendo um equilíbrio do sólido para o líquido e do líquido para o sólido, tudo bem? Essas transições, pessoal, elas são chamadas linhas. Então, a gente tem a linha de fusão-solidificação, ou seja, é a linha da coexistência de fase sólido-líquido. A gente tem a linha de vaporização-condensação, que é a linha de coexistência entre líquido e vapor. E a gente tem a linha de sublimação-ressublimação, que é entre a coexistência do sólido com o vapor. Ao longo da aula, essa linha vai ficar bem clara na nossa mente aí, através das transições de fase, mas você tem que visualizar que, se eu pego um valor de temperatura e de pressão e ele cai em cima da linha, significa que tem um equilíbrio de fases entre os estados físicos vizinhos aqui a essa linha. Então, aqui no caso, desse ponto, um equilíbrio entre sólido e líquido, beleza? Este ponto aqui, pessoal, é um ponto bem especial, que é o ponto triplo. Quais são os estados físicos vizinhos desse ponto? Os três, sólido, líquido e gasoso. Então, nessa pressão, que a gente chama de pressão do ponto triplo, nessa temperatura, que é a temperatura do ponto triplo, a gente tem uma coexistência dos três estados físicos ao mesmo tempo. Então, a gente tem sólido em equilíbrio com líquido, em equilíbrio com vapor. Então, se você for imaginar aí na sua cabeça, é o sólido passando para o líquido, o sólido borbulha, forma líquido, o líquido forma gás, o gás vai para o sólido, tem os três estados físicos ao mesmo tempo. Talvez em alguns shorts, aí um pouco mais para frente dessa aula, eu consiga colocar essa imagem de alguém que fez, tudo bem? Mas por enquanto, a gente vai trabalhando os pontos com calma aí. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Uma vela acesa, né? A chama derrete a parafina, então eu tenho a parafina sólida indo para o líquido. Eu tenho a fusão, o derretimento da parafina. Se eu apagar a vela, esse líquido vai solidificar. Então, vamos visualizar a solidificação e a fusão no diagrama? Se a gente pegar aqui o nosso diagrama para uma substância genérica, no caso a parafina, vai ter esse perfil aqui. Se eu pegar uma pressão e uma temperatura inicial, vamos fazer um aumento de temperatura à pressão constante. Então, a pressão vai continuar constante, eu vou sair de uma temperatura inicial e vou para uma temperatura final. Esse processo de sair deste ponto e ir para este ponto final, você sai do sólido e vai para o líquido. Essa transição de fase é a fusão, que a gente já conhece, mas a gente está visualizando ela no diagrama. Então, essa é a fusão por aquecimento. E o processo contrário? O processo contrário seria a solidificação por resfriamento. Então, agora eu saio de uma temperatura inicial maior, vou para uma temperatura final menor, saio de um estado físico, vou para o outro pela solidificação por resfriamento. Beleza? Muito tranquilo, né? Mas a gente tem que visualizar essas transições de fase no diagrama. Vamos ver outra aqui agora? A gente vai ver a solidificação, de novo, né? A gente já viu a solidificação, só que agora não por aquecimento, mas por pressão. Então, eu vou manter a temperatura constante agora, vou sair de uma pressão inicial e vou para uma pressão final. Então, olha só que legal. Eu saio de uma pressão inicial, aumento a pressão. Com esse aumento de pressão, para substâncias genéricas, a água a gente vai ver que é diferente. Mas, no caso da parafina, nas substâncias genéricas, aí, no geral, ao você elevar a pressão, né, nesses pontos aqui que eu estou selecionando, numa temperatura constante, você sai do estado líquido, solidifica e vai para o estado sólido. E a fusão? A fusão também pode ser feita por redução de pressão. Então, agora eu começo com uma pressão elevada, faço uma redução de pressão. Com a redução de pressão, eu saio do sólido, derreto, fundo, faço a fusão e vou para o líquido. Beleza? Então, o que eu tenho que visualizar? Que entre o sólido e o líquido eu posso ter transições de fase, como
fusão e solidificação envolvendo a pressão constante, que é por aquecimento e resfriamento. E eu posso ter a fusão e a solidificação a temperatura constante por diminuição ou aumento de pressão, como a gente viu. Então, eu posso sair de 1 e ir para 2. Então, na região 2 está no estado físico líquido, na região 4 está no estado físico líquido, na 1 e na 3 está sólido. Eu posso fazer transição de fase assim ou assado. Ah, eu posso fazer na diagonal? Posso. Eu posso fazer uma transição de fase na diagonal. Vai ser uma fusão também. Eu estou variando a pressão e a temperatura ao mesmo tempo. Então, quando eu faço uma transição de fase na diagonal, de 1 para 4, por exemplo, está no estado físico sólido, vai para o estado físico líquido, eu vario as duas variáveis ao mesmo tempo. Tem como sair de 1 e ir para 4 variando somente a pressão e depois somente a temperatura? Tem. Eu pego 1, mantenho a temperatura fixa e reduzo a pressão. Vou para esse ponto aqui. Depois, a pressão constante, eu faço um aumento de temperatura e vou para 4. Então, eu posso fazer esse movimento na diagonal ou esse movimento de temperatura constante e pressão constante. Beleza? Sublimação em temperatura ambiente. A gente já viu que a naftalina é uma substância que sublima a temperatura ambiente. Outra substância, né? A naftalina, ela também funde a 80 graus. Então, vamos pegar uma substância que não vai ter essa fusão, vai ter apenas a sublimação para facilitar, para não ter dúvidas aí pra gente. O gelo seco. Eu jogo água morna no gelo seco. A gente vê essa nuvem aqui que a gente já comentou que, na verdade, não é o gelo seco sublimando, mas é a vapor de água condensando. Mas ele permite a gente visualizar o quê? O gelo seco, CO2, dióxido de carbono, sair do estado sólido e ir para o estado gasoso, diretamente, do sólido para o gás, sem passar pelo líquido. Nesse processo, como ele é muito frio, ele condensa a água aqui do ar e forma essa névoa. Então, a névoa dá uma ideia para a gente de onde que está o dióxido de carbono gasoso. Agora, sabe o que é mais legal que ver o gelo seco sublimando, formando essa névoa? É curtir o vídeo. Nossa, se curtir o vídeo, cara, vai ser muito legal. Faz isso aí, curte o vídeo, se inscreve. Muita gente que assiste os vídeos não é inscrito. E aí você pode deixar alguma dúvida, deixar algum comentário que eu respondo assim que possível, beleza? Vamos visualizar isso no gráfico? Então, por que a substância... Ah, Kátia, você tá... Certo, então por que uma substância sublima em pressão ambiente, temperatura ambiente? Porque a pressão do ponto triplo dela é uma pressão muito alta. Olha só, a gente tem que o gelo seco tem uma pressão do ponto triplo, se eu não me engano, acho que é 5,1, que é maior do que a pressão atmosférica. O gelo seco, ele tá ali numa temperatura de menos 78, então a 1 atmosfera, a nossa pressão, o gelo seco está a menos 78, ele está nesse ponto aqui, ou seja, está no estado físico sólido. Quando ele aquece, absorve calor do meio, ou quando você rela, joga água, igual a gente viu na figura anterior, ele vai sofrer uma transição de fase por aquecimento desse ponto, por exemplo, para 30 graus. Temperatura ambiente. Esse processo ele ocorre abaixo da pressão do ponto triplo. Por isso que a substância sublima, porque ela tem um ponto triplo elevado e a transição por aquecimento aqui do sólido não vai do sólido para o líquido, vai do sólido para o vapor, vai aqui por baixo. Belezinha? Tem como fundir, derreter essa substância? Tem. Só que ao invés de você ter uma pressão atmosférica, você vai ter que ter uma pressão elevada. Então, a do ponto triplo é 5,1, alguma coisa assim. Se você tiver em 6 atmosfera, vai ter um shorts que a gente funde gelo seco, funde CO2. Ele vai estar um pouquinho na sequência, eu acho que vai ser o próximo vídeo da playlist. Você olha aí depois que ele vai estar aí para você ver. Uma pressão de 6 atmosfera, ao aquecer o gelo seco, ele não vai agora ir para o sólido, para o vapor. Ele vai de sólido para líquido. Mas por que ele funde? Ele funde porque ele está numa pressão acima do ponto triplo. Aí ocorre a fusão. Beleza?
substâncias que não sublimam a pressão ambiente. É a mesma coisa, só que o contrário. O ponto triplo da substância é baixo. Então a gente tem uma substância genérica, parafina, água, a gente vai ver o caso da água já já. A pressão ambiente, uma atmosfera, é maior que a pressão do ponto triplo. Aí quando você aquece, na pressão de uma atmosfera, a pressão ambiente, o aquecimento leva à fusão, ao derretimento. Isso de uma temperatura inicial para uma temperatura final. Vamos ver o caso da água? No caso da água, a gente já vai entender por quê. Essa linha aqui, ela não é desse jeito, ela é um pouquinho, ela tem uma outra declividade, ela tá aqui, a gente já vai ver como e por quê. Então, a pressão de uma atmosfera, agora com 1,000, a pressão do ponto triplo da água é baixa, é 0,06. Então, o que vai acontecer? Ao aquecer um cubo de gelo, ele vai sair do sólido para o líquido. A gente já sabe isso, mas a gente tem que visualizar ele no diagrama de fases e entender por que a água... Entender assim, no diagrama, né? Não quimicamente, por causa das interações intermoleculares. Na parte de interações intermoleculares vai ter a explicação da natureza química disso acontecer. A gente está vendo aqui como que esse fenômeno da natureza aparece no diagrama, tudo bem? Ele não explica, ele mostra como que ocorre num diagrama que dá para a gente fazer relações interessantes. Comportamento anômalo da água e o diagrama. A gente já viu esse comportamento anômalo da água. Substâncias no geral, né? Substâncias genéricas aí. Ao solidificarem as moléculas, elas estão de uma forma, elas se aproximam. Por isso que, no geral, as substâncias genéricas, né? Elas são mais densas no estado sólido do que o líquido. Então, se você tem um sólido de uma substância aí, genérica, uma substância que qualquer substância que não seja água. Esse sólido, ao ser jogado nela própria líquida, vai para o fundo. O sólido é mais denso. No caso da água, tem um volume. Quando solidifica, esse volume expande. Então, você está vendo que tem a marquinha do Becker. Aumenta, a gente já viu isso. Aí, motivo químico, interações, ligações de hidrogênio formam estruturas hexagonais que fazem esse volume aumentar. Por isso que o cubo de gelo, a água sólida, boia na água líquida. Esse é o comportamento anômalo. Aqui está a questão da pressão, que a gente também comentou, né, nas transições de fase. A gente viu que o estado físico da água líquido é o estado mais compacto, por isso que com o aumento de pressão do gás você pode ir para o líquido e do sólido também você vai para o líquido. É anômalo, é diferente. Então vamos visualizar as mudanças de fase por pressão de novo. Aqui está o diagrama genérico de substâncias. Sólido, líquido, gás, né? Vapor, a gente já vai entender. Sólido, líquido, vapor. Vamos ver como que a pressão pode mudar aqui. Então, eu tenho o gás nesse ponto aqui. Elevo temperatura constante nessa linha, hein, pessoal? Elevo a pressão, saio do vapor, vou para o líquido. Elevo a pressão, saio do líquido, vou para o sólido. Faz todo sentido. No geral, o sólido é a forma mais compacta. Então, o gás está mais espalhado, aumento a pressão, vou para o líquido, aumento mais a pressão ainda, vou para o sólido. Para a água é diferente, vamos visualizar. Para a água, olha só o que acontece. Eu tenho o vapor, aumento a pressão, vou para o líquido. Mas tem como eu aumentar a pressão no líquido e ir para o estado físico sólido? Não. Por quê? Porque esta curva ela tem uma inclinação para cá, ó, para dentro. A gente tem nomes, né? Inclinação positiva, negativa, mas não precisa esquentar com isso. Você tem que saber o quê? Que ela tem um perfil diferente que não dá por aumento de pressão você sair do líquido e ir para o sólido. Vamos ver as consequências desse comportamento anômalo da água. Fusão por pressão. A gente já tentou comprimir líquidos, viu que líquidos não são compressíveis, mas se você tiver câmaras com pressões muito elevadas, você faz a mudança de estado físico e consegue comprimir no líquido, fazer uma mudança de fase. Então, isso aí já vai um pouquinho complementar aquele conhecimento que a gente tinha de compressibilidade de sólido, de líquidos e de gases. Mas como que vai acontecer com a água isso? Se eu pegar
uma pressão inicial, uma pressão final, P1, P2, numa temperatura constante, o aumento da pressão na água líquida, mesmo que eu tenha uma câmara que faça uma pressão muito elevada, não vai fazer essa mudança de fase. Então, não vai ter solidificação da água por pressão. Então, essa é uma consequência do comportamento anômalo da água. Para as outras substâncias, eu consigo fazer isso. Qual que vai ser, então, o contrário disso? É você ter a fusão, o derretimento por pressão. Então, aqui eu tenho, né, uma patinadora no gelo, o patins em cima do gelo. Por que isso daqui é possível? Por que quando a patinadora está aqui, ele desliza dessa forma? Porque o patins, ele forma uma película muito fina de água por causa da pressão. Essa parte, pessoal, ela é vista tanto na química quanto na física dos diagramas. Então, esse é um problema que aparece muito em questões de física também, mas aparece na nossa área, na parte de química. Então, a gente vai ver, mas tentando focar mais para frente nas interações intermoleculares, para explicar ação de vapor, comparar um líquido com o outro, mas essa é a nossa primeira visão do diagrama, tudo bem? Nessa primeira visão é muito parecido na química e na física. Então, aqui na patinação no gelo, forma-se essa película de água que permite o patins deslizar. Vamos visualizar no diagrama de fases isso? Então, eu tenho uma temperatura fixa, tenho uma pressão aqui. Quando a patinadora aperta o gelo com aquela lâmina do patins, o gelo que está aqui sólido, água sólida, pelo aumento de pressão, vai para o líquido. Então, derrete ali na região, forma uma película de água líquida que permite o patins deslizar. Isso acontece em vários esportes de gelo também, no curling, vai ter uma questão sobre isso mais para frente. Então, é importante você entender que o aumento de pressão no gelo pode, claro, não vai ser qualquer aumento de pressão, mas ele pode levar à fusão do gelo e formar essa água líquida, tudo bem? Como a gente está visualizando aqui. Uma outra forma de falar isso, que é a mesma coisa, é através da temperatura de fusão. Dessa forma é mais difícil. Então vamos lá, ó, presta atenção. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu estou aqui nesse ponto 1, com essa temperatura aqui. Não é T1 e T2, é da linha branca. Eu saí desse ponto e fui para esse, fiz a fusão. Só que às vezes isso pode ser falado assim, com o aumento de pressão, ó, presta atenção. Com o aumento de pressão, ocorre uma redução da temperatura de fusão. Por isso a água funde. Então, olha só. Nesse P1, nesse ponto 1, eu tenho esta temperatura aqui, ó, T1 de fusão. Quando a pressão de P1 vai para P2, quando a pressão se eleva, olha aqui o que acontece, eu saio de T1 e vou para T2. Então, com aumento de pressão, se reduz a temperatura de solidificação. Qualquer ponto aqui sobre essa curva, sobre a curva solidificação-fusão, qualquer ponto sobre essa curva, ela te dá a temperatura de fusão. Com o aumento na pressão, se reduz a temperatura de fusão. Então, essa é uma outra forma de falar. Ah, com o aumento de fusão, por que aconteceu o derretimento? Porque a temperatura de fusão diminuiu. Então, a gente pode visualizar pela seta, que foi como estava antes, mas a gente também pode visualizar com, nesse ponto, ele está abaixo, ó, neste ponto, ele está abaixo da temperatura de fusão. Quando eleva a pressão, neste ponto, ele está acima da temperatura de fusão. Por isso que funde, por isso que derrete a água. Tudo bem? É um outro jeito. Então, a gente pode ver pela setinha subindo, ou a gente pode ver em relação a este ponto aqui. Não é o ponto preto, é o ponto que eu estou pondo aqui bem em cima, ó, dessa junção de P1 com T1. E nessa junção de T2 com P2. Então, eu posso ver de duas formas a mesma coisa. Beleza? Então, é isso. Com aumento de pressão no gelo, diminui a temperatura de fusão. Uma outra forma. Agora, a gente vai relacionar o ponto de ebulição com a pressão. O que a gente viu já nas aulas anteriores, na aula 20, nas curvas de aquecimento.
Então a gente tem aqui uma seringa. Eu vou fazer um shorts disso também, acho que tá um pouquinho antes. Aqui uma seringa com pressão reduzida, essa água tá a 40 graus. Quando eu puxo o êmbolo, a pressão reduz e a água ferve a 40 graus. Então, olha só, puxei o êmbolo, água 40 graus, hein? Puxei o êmbolo, pressão reduzida, água fervendo a 40 graus. Como que a água ferve a 40 graus? Vamos visualizar isso no diagrama de fases? Então, eu tenho aqui uma relação disso que a gente fez, da água ferver a 40 graus, com a pressão em cidades, tudo bem? Então, em Santos, nível do mar, pressão de 1 atmosfera, pressão de 100 graus Celsius. Reduzindo a pressão, subindo no nível do mar. Então, Campos do Jordão, São Paulo, é uma cidade elevada, tem níveis de altitude maior, a pressão é menor. O que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Diminui. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está pegando pontos nessa curva aqui, líquido-vapor, na curva de liquefação, vaporização. Então, agora, reduzindo ainda mais, lá no pico, lá no Monte Everest, uma pressão bem baixa, a água ferve numa temperatura menor ainda. No nosso caso, quando eu puxei o êmbolo, eu reduzi ainda mais a pressão e a água ferveu a 40 graus. Então, tudo por quê? Porque a gente está variando a pressão e a temperatura nessa curva aqui. Que depois, nas interações intermoleculares, nas propriedades coligativas, a gente vai ver como pressão de vapor. A gente vai entender isso pelas interações e comparar substâncias. Essa comparação entre água e etanol, água e acetona, um óleo, essas comparações vão ser feitas mais para frente. Por enquanto, é entender que esta curva está relacionada com a transição líquido-vapor. Aqui está uma panela de pressão antiga, né? Então, lá dentro da panela de pressão, a pressão elevada faz com que a água ferva em temperaturas maiores. Aumentou a pressão para igualar a pressão de vapor com essa pressão maior, vai fazer com que a água ferva em temperaturas maiores. As curvas de aquecimento que a gente já viu, né? Então, a nível do mar, a pressão de 1 atmosfera, aquece, ferve a 100 graus Celsius, como está aqui. Em pressões reduzidas, como por exemplo La Paz, na Bolívia, vai ferver em temperaturas menores, porque tem pressões menores. E na panela de pressão, pressões maiores fervem em temperaturas maiores. A gente está vendo isso nesta curva de aquecimento e viu no diagrama de fases. Agora sim, pessoal, a questão da nossa aula. Com esse monte de conhecimento que a gente acumulou, a gente vai entender a diferença entre um alimento desidratado e liofilizado. O liofilizado, ele é mais gostoso, tem um gosto melhor, a gente vai entender por quê. Então, aqui a gente tem a água, o diagrama de fases da água, que tem aquela característica anômala, né, dessa parte aqui da curva. Vamos visualizar a desidratação. Então, eu tenho um alimento que está a 20 graus, eu vou colocar ele ali em algum lugar para aquecer, numa panela, ele vai aquecer até 80 graus, eu não vou chegar a um ponto de ebulição, essa água vai evaporar, vai desidratar o alimento e depois eu resfrio o alimento para 20 graus. Então, nesse movimento de ir para 80 e voltar para 20, eu estou fazendo o quê? Eu estou removendo a água do alimento. Então, eu tenho uma uva passa, aqueço ela um pouco, pode até ser a 100, não sei. Mas quanto mais próximo chegar da ebulição, mais vai destruir as estruturas dessa uva, desse damasco, desse alimento que eu estou desidratando, e menos gostoso ele vai ficar, e mais propriedades nutritivas ele vai perder. Mas eu aqueço para ele perder a água, e depois eu resfrio para ele voltar à temperatura ambiente. Nesse processo ele desidrata, ele perde água. Vamos visualizar a liofilização agora? Ao invés de eu aquecer e resfriar, agora eu estou partindo do mesmo ponto, 20 graus, eu tenho uma uva passa, um damasco, só que aí o que eu vou fazer? Eu primeiro vou resfriar ele, então ele vai congelar, você vai diminuir a pressão para ele vir para cá, você vai sublimar a água e aí você volta para o estado inicial. Então olha só, hein? Que loucura! Você faz todo esse caminho aqui,
você vai tirar a água, essa que é a grande magia do alimento liofilizado. Você vai remover a água desse alimento sem aquecer. Você vai remover a água resfriando com pressão. Olha que loucura. Então, você pega o alimento, congela. Congelei, fundi o alimento. Tô lá, menos 20. Congelei, coloco ele numa câmara com pressão reduzida. Então, ele tá congelado, só que agora ele tá congelado numa pressão reduzida. Ele congelado numa pressão reduzida, agora eu vou aquecer. Só que eu não vou aquecer a 80, 50, não, vou aquecer devagarzinho a temperatura ambiente, 20 graus. Só que como ele está numa pressão menor que o ponto triplo, ele vai sublimar. Essa água vai sair do alimento por sublimação, não vai estragar as estruturas, não vai perder propriedades do alimento, porque a água está saindo por sublimação, está saindo do sólido para o gás. Saiu essa água por sublimação, eu vou elevando a pressão para não estragar o alimento, né? Vou elevando essa pressão e volto para o ponto inicial. Então, qual que é a diferença? O alimento desidratado, ele fica todo molenga, perde propriedades, o gosto fica... É gostoso, mas ele perde um pouco do gosto original, fica outra coisa. Já o alimento liofilizado, ele mantém sua estrutura, mantém suas propriedades, porque você fez uma sublimação da água. É bem diferente, né? Bem legal. Agora, finalmente, a gente vai entender a diferença entre gás e vapor. Eu comentei de um outro jeito nas aulas anteriores sobre a diferença entre gás e vapor. Aqui a gente vai ver a explicação real. O vapor, a gente está utilizando essa região aqui, mas onde estaria o gás? O gás, pessoal, ele estaria aqui, ó. Esse é o gás. Qual que é a diferença entre o gás, que está aqui, e o vapor? É gás e vapor. Bem parecido, mas qual que é a diferença mesmo? É pela transição de fase. Eu também tenho essa região aqui superior, que a gente já vai ver, que é a região acima da pressão crítica. Então, eu tenho o ponto triplo importante para a gente aqui, e eu tenho o ponto crítico, que é esse ponto aqui, da pressão crítica com a temperatura crítica. Esse ponto crítico, ele vai dividir aqui algumas regiões. A região de fluido supercrítico, que é muito difícil aparecer para você no vestibular, a região de líquido, a região de vapor e a região de gás. Essa diferença de gás e vapor é bem difícil ser perguntada, mas vamos entendê-la de uma vez por todas aqui. O vapor, ele pode ser condensado. Então, pensa no vapor de água. O vapor de água, quando eu aumento a pressão, ele se condensa e forma água líquida. Então, o vapor pode ser condensado. Agora, vamos pegar um valor de temperatura crítica para alguma substância que a gente sabe que não é chamada de vapor. Por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio ele tem temperatura crítica de menos 118. O que isso quer dizer? Que a temperatura ambiente ele está aqui, ó. Se o menos 118 está aqui, a temperatura ambiente estaria aqui, ó. Tudo bem? Então, por exemplo, 30 graus. 30 graus seria essa temperatura. A 30 graus, o que acontece se eu aumentar a pressão do gás oxigênio? Estou pensando no gás oxigênio, mas pode ser qualquer gás. Em qualquer situação de gás, quando eu aumento a pressão, essa substância não condensa. Então, o vapor, com o aumento de pressão, condensa para líquido. O gás, com o aumento de pressão, o máximo que pode acontecer é ele virar esse fluido supercrítico, que é quando o gás e o líquido não têm diferenças, eles viram uma coisa só, é outra coisa. Nem vou entrar muito nisso aqui. Mas o gás, por aumento de pressão, não vai para líquido. Como que eu faço para o gás ir para o líquido? Apenas por resfriamento. Então, eu consigo pegar o gás, resfriar ele, tudo bem? Aqui, ó, por resfriamento, liquefazer e ele ir para líquido. Agora, o gás não condensa, o gás apenas liquefaz. Resfriamento. Beleza? Essa é a diferença. Porque o gás ele tá numa situação que as moléculas estão numa energia tão alta que mesmo que você aperte elas não vão condensar em líquido. Elas vão para os fluidos supercríticos. Você tem que diminuir a energia cinética desse gás
para aí sim ele conseguir chegar nessa região. Por isso que é essa seta aqui, beleza? Então a gente viu, pessoal, esses 9 pontos aqui. Relembramos, vimos o diagrama de fases, as transições, a sublimação em temperatura ambiente, comportamento anômalo, relação com o ponto de ebulição e de pressão, desidratação e liofilização, ponto crítico, e aonde a gente vai voltar a ver isso? Na pressão de vapor, interações intermoleculares e em propriedades coligativas, tudo bem? Então a gente vai voltar a ver esses diagramas bem rapidamente, mais para frente nesses 2 pontos aqui, beleza? Legal, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver exercícios sobre esses diagramas de fase. Vão ser 7 ou 8 exercícios, se eu não me engano. Eles já vão vir aí na sequência, testa seus conhecimentos, vê como que eles aparecem na prova, que vai dar tudo certo, beleza? Qualquer coisa, deixa um comentário aí que eu respondo. Valeu!